Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa revisão, tá? Então a gente vai revisitar os conteúdos que nós estudamos nessa unidade 4. Se você perdeu alguma aula, já aproveita para consultar, né, esse conteúdo novamente. Aí está, ó, aula de número 64, revisão e avaliação, tá? Então vamos começar com a nossa primeira questão. Bom, nós iremos trabalhar essas três questões, tá? E à medida que eu for explicando para vocês o conteúdo, ou melhor, explicando a questão, eu vou trazer novamente o conteúdo estudado, tá? Que é para vocês relembrarem e em cima da questão a gente trabalha o conteúdo, tá bom? Vai funcionar assim. Então vamos lá para a nossa primeira questão. É uma questão aí do Enem, acompanha comigo. Enem de 2015. E vamos ver do que se trata essa questão, né? Veja, a função... Então a gente já está vendo aqui que é uma questão que fala sobre função, tá? Que função é essa aí? É uma função quadrática, né? Uma função quadrática, veja, como é que eu sei disso? Por causa desse primeiro termo aí. Eu tenho x ao quadrado. Então, nós trabalhamos as funções quadráticas e vimos que a forma algébrica, né, de uma função quadrática é essa daqui, ó, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Essa é a forma algébrica de uma função quadrática, tá? Então, toda vez que a gente tiver essa forma aqui, temos uma função quadrática. E veja que o que vai definir se ela é uma função quadrática ou função do segundo grau é justamente esse expoente aqui do x, tá bom? Então, beleza, é uma função quadrática, vamos ver o que ele quer saber. A função quadrática é do segundo grau, porque o grau do maior dos monômios, veja, nós temos aqui 3 termos nessa função, tá? Vamos só relembrar essa parte aqui. Nós temos 3 termos, ó, esse e esse, ok? Cada um desses termos, ele recebe o nome de monômios, tá bom? Então, nós temos aí 3 monômios. E aí ele está dizendo que o expoente desse monômio aqui é 2, por isso que é uma função do segundo grau, ok? Bom, além disso, essa função está escrita na forma, então, conforme nós já vimos aqui, né, a forma algébrica da função aí do segundo grau. Muito bem, então ele já fez aí uma introdução, né? Vamos ver o que ele quer saber agora. Qual é a soma das raízes? Qual é a soma das raízes da função apresentada? Tá? Então veja, quando ele fala de raízes de uma função, nós aprendemos que as raízes são valores, tá bom? As raízes são valores de x, ok? Como eu tenho uma função do segundo grau, para eu determinar as raízes dessa função, eu vou usar um artifício. Que artifício? Eu vou pegar essa função e igualar a zero, tá? No lugar de f de x, eu vou colocar zero, ou seja, então para f de x igual a zero, eu vou igualar essa função, tá? Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou conseguir encontrar os valores das raízes dessa, que agora vai ser uma equação do segundo grau. Porque como eu zerei a função, né, igualei ela a zero, agora eu tenho uma equação do segundo grau. Tudo bem? E aí, uma equação do segundo grau, eu posso ter até 2 raízes. Eu posso ter até 2 valores. Ok? Eu digo até porque existem equações do segundo grau que você vai ter um único valor para x e existem outras equações que a gente não vai ter valores para x. Tá bom? Então, vamos lá descobrir as raízes dessa função. Bom, então, conforme nós conversamos, né? Eu vou pegar essa função
e vou igualar a zero. Então vamos lá. X ao quadrado mais 8x menos 9 igual a zero. Ok? No lugar de f de x, eu substituí por zero. Portanto, f de x aqui, f de x, ele passa a valer zero, tá? Aí está a nossa função, que foi agora transformada numa equação do segundo grau, para a gente poder determinar as suas raízes. Bom, equação do segundo grau. Como é que a gente resolve uma equação do segundo grau, hein? Vamos lá, vamos ver quem são os coeficientes. Eu tenho 3 coeficientes nessa equação aqui do segundo grau. O coeficiente A, que vale 1, coeficiente B, que vale 8, e o coeficiente C, que vale menos 9, ok? Ó, coeficiente A, que aqui é 1, né? Coeficiente B e coeficiente C, menos 9. Beleza. Eu começo resolvendo uma equação do segundo grau encontrando o seu delta. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a B ao quadrado. Quem é B? 8. Então, 8 ao quadrado. 8 ao quadrado menos 4 vezes o valor do coeficiente A, que é 1, vezes o valor do coeficiente C, que é menos 9. Então, delta é igual a 8 ao quadrado é igual a 64. Olha o joguinho de sinal aqui, eu tenho menos aqui com menos aqui. Isso aqui vai dar mais, né? 4 vezes 9 é igual a 4 vezes 1 vezes 9 vai dar 36. Delta é igual a 36 mais 4, 10, 90, 100. Então, o nosso delta, nesse caso aqui, ó, é igual a 100. Ok? Encontrei as raízes da minha equação do segundo grau? Agora, ainda não, né? Para encontrar as raízes, a gente vai fazer assim, ó. Como eu tenho duas raízes, como é que eu sei que eu tenho duas raízes? Porque o delta ele é maior do que zero, tá? Então, se o delta é maior do que zero, eu vou ter valores para x1, tá? E valor para x2, beleza? Bom, então vamos encontrar o x1. Menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. x1. Quanto vale o b? Coeficiente b está aqui, ó. Vale 8, né? Então, se b vale 8, aqui vai ficar menos 8, mais raiz quadrada de 100, foi o nosso delta que nós achamos, sobre 2 vezes o valor do coeficiente A, que é igual a 1. Então, o valor para x1 vai ser igual a menos 8 mais 10. Tudo bem? Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Tudo isso aqui sobre 2. Então, o meu valor de x1, para esse caso aqui, menos 8 mais 10 é igual a 2 positivo. E 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, aí está o valor de x1, tá? Vamos encontrar agora o valor de x2, que é a outra raiz dessa equação do segundo grau. Lembrem que nós temos duas raízes, x1 e x2, tá? Vou fazer agora de azul aqui para diferenciar. x2 vai ser menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Observem que para eu encontrar x1 eu vou usar o sinal positivo aqui e para encontrar x2 o sinal negativo. A única coisa que muda, tá bom? Então x2 é igual a menos b, b nós sabemos que é 8, né? Menos o delta, ele vale 100. Tá aqui, ó. Então a raiz quadrada de 100 nós já sabemos que é 10. Então a gente já pode até colocar direto aqui, tá? Sobre 2 vezes o valor de A. O valor do coeficiente A é 1, então a gente já pode deixar direto 2 aqui. Tudo bem, então vamos aqui encontrar os valores. x2 é igual a menos 8
menos 10 é igual a menos 18. Menos 18 dividido para 2 é igual a menos 9. Pronto. Encontrei o valor de x1 e o valor de x2. Vamos voltar aqui na questão, só para a gente verificar a pergunta. Veja, é na próxima, né? Qual é a soma? Qual é a soma das raízes? Quais são as raízes? x1 e x2. x1 igual a 1 e x2 igual a menos 9, não foi? Olha aqui. x1, olha só, o valor de x1, 1, e o valor de x2, menos 9. Então, essas são as nossas duas raízes. Como ele quer saber a soma dessas raízes, o que eu vou fazer? x1 mais x2, né? x1 mais x2. Então, x1 é igual a 1 e x2 é igual a menos 9. Então, mexe o parêntese aqui, tá? Que é para você fazer o jogo de sinal, não vacila aí, tá bom? Então vai ficar 1 menos 9, que é igual a menos 8. Então essa é a soma das raízes da nossa função aí do segundo grau. Essa função quadrática, tudo bem? Então, revisamos aí o conteúdo de função quadrática. Vamos agora ver essa próxima, que diz o seguinte, ó. Dada a função exponencial, então nós temos aqui uma função exponencial. Como é que a gente sabe que é uma função exponencial? Porque a nossa incógnita aqui, o nosso expoente é uma incógnita. Então, se eu tenho uma incógnita no expoente, eu tenho uma função exponencial. Só lembrando que a função exponencial ela tem essa forma, né? F de x igual a elevado a x, ok? Ah, professor, mas aqui eu tenho k menos 4 elevado a x. Não tem problema. Esse k menos 4 é como se fosse o valor de a, tá? É a base. Então não importa o valor da base, ok? Então tá aí, dada a função exponencial, sabendo que essa função é decrescente. O valor de k está entre. Bom, se a função é decrescente, meus amigos, isso significa que o valor de A, nesse caso, né, é um valor menor que zero, tá? Então, para a função ser decrescente, a função, nesse caso aqui, a sua base, que é k menos 4, tá, tem que ser um valor menor que 1, ok? Por quê? Porque ele está dizendo que a função é decrescente. Então, tem que ser um valor menor que 1 e, claro, maior que 0, tá? Tem que ser uma função menor que 1, essa base, perdão, ela tem que ser menor que 1 e maior que 0. Então, para a gente resolver essa questão, a gente tem que considerar justamente essa condição. A base, que é k menos 4, tem que ser menor que 1, ok? E ela também tem que ser maior que 0, tá? São essas duas condições que precisam ser satisfeitas. Então, nesse caso, vamos encontrar aqui o valor de k quando essa base for menor que 1. Então, vamos lá. K menor que 1 mais 4. Entenderam aí? Eu peguei o menos 4 e joguei lá para o segundo membro, tá? Apesar de eu não ter um sinal de igualdade aí, mas nós temos uma inequação, né? Temos dois membros aí, primeiro e segundo membro. Então, nesse caso, o 4 ele foi para o segundo membro com o sinal trocado. Então, o valor de k, para esse caso aqui, ó, k menor que 5. Ok? Então, aí está o valor de k quando a base for menor que 1. Vamos ver quando a base for maior que 0 agora. K maior que 4 positivo. Apenas isso. Tá? Eu peguei o menos 4 e joguei lá para o segundo membro.
Então, o valor de K é igual a 4 nesse caso aí. Ok? Logo, né, esse valor de K, ele deve estar entre 4 e 5. Ó, o valor deve estar entre 4 e 5. 4 e 5. Essa é a resposta. Portanto, letra D aqui das nossas alternativas. Ok? Então, vejam que ele deu uma função exponencial, tá? Essa função exponencial ela tem uma base. Para que a condição fosse satisfeita, eu preciso que essa base seja menor do que 1, tá? E também que ela seja maior do que 0, tá? É uma condição. E aí eu encontrei os valores de K quando a base é menor do que 1. Esse valor de K foi igual a menor que 5, né? K menor que 5. E também K maior do que 4. Então eu tenho aqui uma escala entre 4 e 5, tá? Um intervalo entre 4 e 5, tá bom? Vamos lá para a nossa questão de número 3 agora. A nossa questão de número 3 ela é mais conceitual e tem a ver também com função. Então, dada a função de f em R, ou de R em R, perdão, com a lei de formação. Olha só, lei de formação, f de x igual a ax elevado ao quadrado. Pessoal, isso aqui é uma função exponencial, né? É uma função exponencial, tá? Então, já sei que essa questão tem a ver com as funções exponenciais. Muito bem, em que a é um número positivo, diferente de 1, julgue as afirmativas a seguir. Vamos lá. Afirmação número 1. Essa função será crescente quando A, ou melhor, se A for positivo. Então, nós estudamos, ao longo dessa unidade, que as funções, para serem crescentes, o valor de A, ele precisa ser um valor positivo, né? E quando esse valor de A for negativo, essa função ela será decrescente, tá? Então, você vai olhar lá o valor de A, na nossa função, tá? E aí, se esse valor é positivo, função crescente. Se o valor é negativo, função decrescente. Então, acabou a história, né? Veja que eu tenho aqui f de x igual a elevado a x. Então, esse valor de a, que não importa qual o valor numérico seja, o que importa é que a gente está vendo aqui que ele é um valor positivo. Então, é uma função crescente. Ok? Então, a primeira afirmação aqui, ela é uma afirmação verdadeira, tá? A próxima afirmação é, se x é igual a 0, então f de x é igual a 1. Como é que a gente vai fazer para descobrir isso? Acompanha comigo. Ele está dizendo que se x for igual a 0, ó, a função é essa daqui, tá? F de x igual a ax ao quadrado. Essa é a função que foi dada. Aí ele está afirmando, se esse x for igual a 0, então o valor f de x vai ser igual a 1. Será que isso é verdade? Para a gente descobrir, onde tiver x, nós iremos substituir 0. Ele está dizendo aqui, ó, se x é igual a 0, então onde tiver x eu vou colocar 0. Ok? Bom, aqui eu tenho uma função f de 0, em que eu tenho uma base, que eu não sei qual é o valor dessa base, e também não importa. O que importa é que eu tenho um expoente aqui, 0. Tá? Quando eu tenho qualquer valor elevado a 0, o resultado sempre será 1. Por exemplo, eu tenho 5 elevado a 0. Quanto é 5 elevado a 0, hein, pessoal? 5 elevado a 0 é igual a 1. Quanto é 4 elevado a 0? É igual a 1. Quanto é menos 3 elevado a 0? É igual a 1. Não importa o valor, o resultado sempre vai ser 1. Tudo bem? Então, se ele está dizendo aqui, se x for igual a 0, então f de x é igual a 1, isso aqui é verdade também, tá? Então, a primeira é verdade e a segunda também é verdade. Terceira afirmação. Essa é uma função exponencial.
Verdade também, né, pessoal? De fato, ó, olha só a forma algébrica dela. É uma função exponencial, tá? Tipicamente exponencial. Então, a terceira afirmação também é verdadeira. Ele está pedindo para julgar as afirmativas. Então, as três são verdadeiras. Vamos ver as perguntas agora. As alternativas, no caso. Marque a alternativa correta. Então, pronto. Somente um é falsa, mentira, né? Somente a afirmativa 2 é falsa, também não é verdade. Somente a afirmativa 3 é falsa, também não é verdade. Todas as afirmativas são verdadeiras. Opa, essa daqui, ó. Tá? Todas as afirmativas são falsas. Também não. Então, a resposta correta aqui, letra D de dado. Ok? Então, nós temos aí, fizemos a revisão de função exponencial, função quadrática, tá bom? Esse daí foi o conteúdo da nossa revisão, tá bom? E a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!